Deus, Ele não faz nada por acaso. Se você crê nisso, diga comigo, eu creio. Amém. A pastora chegou em mim agora há pouco, agora na hora do louvor, e falou: o apóstolo esqueceu de te avisar que é você que vai ministrar a oferta, né? Mas Deus é aquele que não faz nada por acaso, porque hoje eu tenho uma história para contar. Amém? Um testemunho, glória a Deus. E eu não sei com você, se você tem uma palavra, um versículo que mexe com você, que faz, que alimenta a sua fé, que no momento da dificuldade você pega aquela palavra e coloca ela em prática. E você crê com tanta convicção que aquilo acontece. A palavra do Senhor, ela é viva, né? Mas a gente sempre tem um versículo, uma palavra que Deus ele usa para no momento de dificuldade, né? Ele nos lembra. E alguns sabem, tem vários testemunhos na área financeira. E eu não sei porque essa palavra ela entrou no meu coração de uma forma sobrenatural, que ela toma vida todas as vezes que vem a dificuldade. Que fica em Deuteronômio 28, 12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das suas mãos. E emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Glória a Deus por essa palavra. Eu e o Jorge estamos juntos há 10 meses, né? E muitos que estão assim próximos da gente sabem das dificuldades que a gente vem enfrentando e vários contra-ataques, várias setas, né? Eu não sei por que o inimigo ele se levanta. A nossa vida não agrada muito o inferno, né? Amém? Mas eu estou sempre tomando posse dessa palavra e falando para ele: calma que vai dar tudo certo. A promessa do Senhor, ela vai se cumprir na nossa vida, né? O Senhor, ele tem promessas sobre nós, sobre o nosso relacionamento, amém? E eu sempre falei para ele, eu falei: a gente não vai precisar pedir emprestado, porque o Senhor, ele vai prover, né? E o Senhor tem honrado, tem usado pessoas para nos abençoar. Quando a gente menos esperava, chegou a provisão. E agora a gente precisava colocar a laje, né, lá na casa. E anteontem o Espírito Santo começou a me incomodar, né? Falei: tá aqui seu celular, deixa eu ver se tem um dinheiro aí, alguma coisa que brota. E aí baixei o aplicativo do Fundo de Garantia, quando eu baixei o Caixa Tem, eu falei assim: não é que tem dinheiro aqui? Aí ele falou: você tá brincando? Eu falei: é verdade. E para honra e glória do Senhor, o Senhor enviou a provisão que ele nem sabia que tinha, né? E eu vou falar o valor, porque, né? Quando eu abri ali o Caixa Tem, tinha R$3.270. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. E eu falei para ele assim, ele falou: eu não tenho costume, já veio várias provisões sobre a minha vida, mas eu nunca tive assim a provisão de Deus. Eu falei para ele, então você vai se acostumando, que é assim que o papai faz na minha vida, né? Não sou melhor que ninguém, não, mas se você tem uma palavra que mexe com você, na hora da dificuldade, põe ela em prática. Amém? A palavra do Senhor, ela é viva, e nós podemos viver o milagre todos os dias, e todos os dias o Senhor, ele realiza milagres na nossa vida. Amém?
Então, nesse momento, eu queria te convidar a se colocar de pé, a pegar o seu envelope, a ofertar ao Senhor e traz à sua memória aquela palavra que te motiva, aquela palavra que mexe com você, né? E fala e declara com a sua voz e não aceita a dificuldade, mas olha para o alto, da onde vem o nosso socorro. Amém? Senhor meu Deus, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, Pai. Te agradecemos, Pai, pela tua fidelidade, Senhor, porque tu és grandioso, Senhor, digno de todo louvor, Senhor. Perdoa, Senhor, a nossa mente limitada, Senhor, no momento da dificuldade, mas nós clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos, abre, Senhor, a nossa mente, Senhor, para viver o novo, para viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Abre, Senhor, as janelas do céu sobre este lugar, Senhor, repreendendo, Senhor, toda ação do inimigo, Pai, tudo aquilo que vem para nos paralisar, tudo aquilo que vem para impedir, Senhor, a obra que o Senhor tem para as nossas vidas, as tuas promessas, as tuas bênçãos, que possamos, Senhor amado, confiar em Ti, Senhor, em nome de Jesus, que a tua bênção esteja sobre as nossas vidas, Pai, como a tua palavra, Senhor, ela nos diz, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Amém? Você pode aplaudir o Senhor e trazer sua oferta com alegria, amém? Boa noite a todos. Graça e paz. Se coloque em pé um momento, por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom estar na presença de Deus. Glória a Deus. Como é bom estar aqui. Os lugares que você frequenta dizem muito o que você procura. Diga para alguém do seu lado, está no lugar certo. Não. Essa palavra sua não convenceu. Coloque um sorriso nos lábios e diga para alguém, está no lugar certo. Agora sim, ficou melhor. Deus abençoe você, sua família, sua casa. Nós vamos orar agora para que o Espírito Santo possa desenvolver na sua mente essa palavra de uma forma tranquila, que você possa compreender o que Deus quer com você ainda este ano. O que Deus quer com você? O que Ele pode fazer por você, através de você, este ano ainda? Eu creio. Se Ele fez tanta coisa em 7 dias, você imagina o que Ele pode fazer até o final do ano. Aleluia. Aleluia. Eu gostaria que, por gentileza, que você puder, pega a sua mão, coloca no teu coração. Levante a sua cabeça. Estica um pouco o teu peito assim, ó, como isso, uma pessoa metida, assim, isso mesmo. Diga, Deus, em nome de Jesus, perdoe os meus pecados, palavras e atitudes, comportamentos e pensamentos. Me limpa agora. Jesus, que o teu sangue esteja sobre mim. Agora, Deus, com o teu perdão, eu peço, manifeste a tua sabedoria. Fale comigo de uma forma que eu entenda a tua palavra. Em nome de Jesus, se manifeste neste lugar. Em nome de Jesus. Amém? Pode tomar o seu assento. Quero agradecer ao bispo Moisés Mohamed, que está conosco hoje, juntamente com a pastora, muito obrigado, por ter nos apresentado também o apóstolo
e este ministério tão rico e tão abençoado. Também quero agradecer a Cíntia e a Mel, que sempre está com a gente, já faz parte do Transformante, né, Bispo? Sempre está conosco. Temos algumas cidades do estado, eles sempre têm estado com a gente, tem sido uma bênção no nosso ministério. E eu tenho a honra também hoje de ter um amigo pessoal particular, lá de Presidente Prudente, dono de um dos maiores estúdios de gravação, tem produzido muita gente no Brasil. E hoje ele me ligou ontem falando: olha, eu vou estar aí. Eu falei: rapaz, você vai estar no lugar certo, na hora certa. Quero agradecer a Deus pela vida do Fabiano, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida, querido. Obrigado pela sua presença aqui. Poucos músicos no Brasil eu vejo como ele, musicista, uma pessoa que tem sido uma honra e tem trabalhado muito com o reino neste país. E privilégio, viu, ter você aqui com a gente hoje. Que Deus abençoe. E a você que dispensou um pouco do teu tempo para estar com a gente nesse tempo tão precioso do Transformando Mentes para o Sucesso. Você está feliz? Amém. Como que você expressa que está feliz? Você já viu aquelas igrejas em que a pessoa chega aqui na frente e fala assim: estou muito feliz essa noite. Uma alegria muito grande. Não está cabendo dentro de mim. Parece que está feliz, sim ou não? Não. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Você fica bem mais bonito sorrindo. Aleluia. Você sabia que Deus ele é bem humorado? A Bíblia fala que um dia Jesus estava caminhando, depois da ressurreição, Jesus estava caminhando. Olha o bom humor de Jesus. E em caminho de Emaús tinha 2 discípulos, e os dois conversando sobre o que tinha acontecido. Jesus chega perto deles e diz: tudo bem? Começa uma conversa. Aí ele fala: o que vocês estão comentando aí? Você não está sabendo o que está acontecendo? O que está acontecendo? Estava falando do mestre. Mas o que é que está acontecendo? Ele falou: você não sabe que o Jesus, nós imaginávamos que era o Cristo que ia nos libertar, morreu? Bem que falaram que ele vai ressuscitar. É mesmo? Eles falaram com Cristo. E o Cristo do lado deles. Diga comigo: Jesus tem bom humor. Eu vou te falar assim, eu vou ser bem sincero com vocês, irmão. Ele tem que ter medo, porque vai aguentar a gente. Tem que ter, olha, eu vou te falar, viu? Tem que ter bom humor. Às vezes a gente faz umas orações que ele fala assim: o que você está falando? Não sei, mas a gente faz umas orações que ele olha para nós assim: o que você está fazendo? Ainda bem que tem o Espírito Santo que transporta essa oração numa tradução que ele entende, porque se chegar do jeito que nós estamos pedindo, não é verdade? Mas eu estou muito feliz por estar aqui e eu quero começar o Transformante dessa noite aplaudindo o Espírito Santo. Você pode fazer isso? Aleluia! Glória a Deus! Bom demais estar aqui. Abra sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías capítulo 32. Profeta Isaías capítulo 32. Louvado seja o nome do Senhor. Apóstolo, o senhor pagou o rapaz do teclado só para a hora da abertura, na hora da mensagem? É extra? Então pode voltar. Glória a Deus, se Deus use poderosamente. Isaías capítulo 32. Isaías capítulo 32, versículo 8. Isaías 32, 8. Eu vou ler na minha versão, é NVI, a nova versão internacional, e pode ter uma mudança de tradução da sua, mas a colocação da palavra, ela é a mesma, ok? Isaías capítulo 32, versículo 8 diz: mas o homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres permanece firme. Eu vou ler mais uma vez. Mas o homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres permanece firme. Amém? Queridos, assistindo programa de TV, aonde mostrava um menino de aproximadamente 10 anos de idade subindo em um elefante com um pequeno pedaço de pau nas mãos, parecendo de aroeira, e com uma corda
neste pedaço de pau. Em cima do elefante, no Congo, na África, onde o elefante ele é um meio de transporte. Aquele menino, então, em cima do elefante, montado em um elefante, começa a caminhar em direção a um supermercado ali da cidade onde ele mora. Quando ele chega naquele supermercado, ele desce, pega aquela cordinha pequena, amarra na pata do elefante, pega aquele pedaço de pau e finca no chão, na terra, e com uma sacolinha entra para o mercado. Olha que curioso isso. E o elefante fica paradinho ali. Ele volta com as suas compras nas mãos, tira do chão aquele pedaço de pau, de madeira, com aquela corda, desamarra da pata do elefante, coloca ao lado na sacolinha e sobe no elefante. E o elefante vai embora. Eu falei, mas que curioso. Onde já se viu essa cordinha? Não segura esse elefante. Mas aí, neste documentário, apareceu então o locutor publicitário e disse: 3 meses antes. E aí mostrou o nascimento do elefante. O elefantinho nasceu. Assim que ele nasceu, limparam e pegaram aquele elefante e colocaram em volta da pata do elefante um cabo de aço fino. Apertaram este cabo de aço com um pequeno conector, apertaram, e esse cabo de aço estava em um chão de concreto. E esse pequeno elefante ficou tentando sair dali, e ele não conseguia. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 1 dia, 2 dias. No terceiro dia, estava sangrando em volta da patinha, e o elefante chorava de dor. Então, no terceiro dia, pegaram, tiraram aquele cabo de aço da pata do elefante, trataram das feridas do elefante, esperou alguns dias até cicatrizar, até curar, curou o elefante forte, deu alimentação para ele, e a partir de então ele estava apto para ser um meio de transporte daquela família. Todas as vezes em que o elefante sentia aquela corda em volta da sua pata, ele parava automaticamente, porque lembrava da dor que foi causada algum tempo atrás. Então, automático, ele não fazia mais nada, ficou quietinho. Toda vez que era colocado algo em volta, ele já parava. Pois bem, já ouviram aquela expressão: nossa, fulano tem uma memória de elefante? É porque o elefante realmente tem uma boa memória. Se você trata de um elefante 1 ano e você fica depois 10 anos longe sem vê-lo, quando você chega ele lembra de você. Incrível isso. Pois bem, aquele elefante, a qualquer momento que ele desejasse, ele poderia sair daquele mercado, só erguer a patinha e ir embora. Mas ele não estava preso na pata, ele estava preso na mente. Durante um tempo ele tentou e não conseguiu. Durante um tempo ele tentou e não foi legal. Ele viu que doía. Então, toda vez que ele lembrava daquilo, causava-lhe uma dor. Então aquele elefante ficou com uma prisão na mente, e não no corpo, e não na pata. Estava tudo certo. Pois bem, trazendo para nós, eu e você, vivemos alguns momentos da nossa vida tentando fazer alguma coisa. Abriu uma empresa, ela fechou e faliu, quebrou, e você não tentou mais. Começou um relacionamento e não deu certo. E começou então a ficar algumas feridas no seu interior, principalmente na sua mente. Então, você que teve uma empresa, teve um negócio e faliu e quebrou, quando alguém fala para você: estou pensando, todo entusiasmado, a pessoa diz: estou pensando em abrir um negócio.
você fala, não faça isso. Você não sabe a dor de cabeça que dá no teu negócio. E ele lembra do que aconteceu com ele. E ele reproduz aquilo que aconteceu no passado. Alguém que viveu um relacionamento frustrado. Alguém que durante muitos anos sofreu em um relacionamento, de repente até abusivo. Ou de repente não era abusivo, mas não era legal aquele relacionamento. E terminou. Então alguém que chega para você e diz, olha, estou pensando em ficar noivo, eu quero casar. O senhor vai olhar para você e falar, você tem certeza disso? Você sabe o que é um casamento? Não faça isso. Porque aquela pessoa vai lembrar do que ela passou lá. Ela está livre, mas a mente dela está presa àquele episódio. Ela continua carregando isso com ela, como aquele elefante, que a qualquer momento ele poderia se ver livre. Pois bem, é a sua e a minha, é a nossa mente. Ela tem esse poder. No livro de Coríntios, 1 Coríntios, a palavra do Senhor diz que existem vários tipos de prisões na nossa mente. E às vezes, eu e você ficamos anos e anos aprisionados. Por quê? Porque recebemos uma informação e ficamos presos àquela informação. E não fazemos uma reciclagem. E a nossa vida também fica parada. Você quer ver uma coisa? Quantos aqui lembram que o pai, ou a mãe, o avô, ou alguém falou para você assim: se você chupou manga, não toma leite. Quem lembra disso? Levanta a mão, deixa eu ver. Ó, você terminou de comer 2 horas para você poder tomar banho. Não toma banho. E aí? Hoje você pega a manga e larga as mangueiras. Aí essa vozinha dele fala, vai morrer. Vai suicidar-se. Que vida difícil. Você faz uma vitamina gostosa. Mas por quê? Porque você fez uma reciclagem, você aprendeu. Não tem problema. Aí você tem que descobrir o porquê que era aquilo. E fala, então foi por isso que falaram isso. Porque você conhece a verdade com respeito a este contexto. E quando você conhece a verdade, você é liberto e fala, então é bom, mano, por leite. Não houve coisa nenhuma. Morro de vontade se não tomar isso. Enfim, você começa a descobrir algumas coisas que na realidade estão impedindo o teu crescimento. Mas você aprendeu lá atrás que era errado. De repente você aprendeu da forma errada. E aí você vai levando isso por toda a vida. Porque você não faz uma reciclagem do que você está aprendendo, do que você está ouvindo. Isso acontece como, Hipólito? Através de uma mudança de relacionamentos. A experiência do conhecimento te traz poder e crescimento. Eu vou repetir para você entender. A experiência do conhecimento, abre aspas, quando você começa a andar com pessoas mais inteligentes do que você, quando você está em lugares em que você aprende, cresce e desenvolve, quando você está aprendendo com alguém que tem a capacitação e o nível de conhecimento e resultados, a sua vida começa a mudar. Porque você não consegue pensar mais como pensava antes. Como pensava antes. Alguém já tentou escrever o seu nome errado? Você não consegue. A sua mente não deixa, porque você aprendeu certo. A mesma forma. Quando você começa a ter resultados, então você começa a valorizar o conhecimento. É o único e maior inimigo seu e meu, a falta dele. É o único. Está aqui na Bíblia. O maior. Por quê? Porque diabo, Jesus já venceu na cruz. Jesus já venceu na cruz. Você tem que manter essa vitória. Através de suas atitudes, do seu comportamento, das suas palavras, dos seus atos, certo? O mundo, quando você tem a fé de Deus em ti, tu vence. A vossa fé, diz lá em 1 João capítulo 5, é o que vence o mundo. Agora, a falta de conhecimento, aí é com você. Aí é você que tem que buscar. Aí
É você que tem que buscar conhecimento em que área? Na área que você quer crescer. Conhecereis a verdade, busque verdade. Que verdade? A verdade da palavra, não só da palavra. Se você não sabe dirigir um automóvel, você vai para a autoescola, você aprende a verdade sobre como dirigir. Placas, leis, trânsito e muitas outras coisas. Aí você é liberto daquela ignorância e você pode dirigir sem medo de ser parado em comando, em uma blitz, tranquilo. Sou liberto disso. Conheci a verdade com respeito a isso. A verdade com respeito à culinária, por exemplo. Você não sabe cozinhar, não sabe fazer um bolo. No meu caso, eu continuo não sabendo. Mas juro que tentei, um dia eu conto testemunho. Fiz um bolo, coisa mais linda. Coloquei na mesa, fui tomar um banho, quando voltei, cadê o bolo? E ninguém tinha comido o bolo. Quando eu fui olhar, o bolo ficou assim. E quando eu fui cortar, ele estava estranho, duro, parecia uma bolacha. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Faltou alguma coisa. Conhecimento com respeito a alguma coisa que eu não coloquei. E às vezes nós achamos que sabemos, né? Não, eu sei. Faz o bolo. Está tudo errado. Mas eu preciso ser liberto disso. Tem que ter o conhecimento certo disso. Então, o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento é um desejo de Deus. Por isso que Ele fez você com o cérebro com aproximadamente 86 bilhões de neurônios, mais de 100 trilhões de sinapses neurais. Quando você pensa, choques elétricos no cérebro, para te levar você a uma frequência neural interessante para você conquistar, para você ter. Mas nós não sabemos disso. E como que eu vou crescer? Não sabemos disso. Como que eu vou desenvolver? Não me conhecendo. Conhecereis a verdade com respeito ao que você quer crescer. E a verdade vai libertar você. Fazendo uma retrospectiva de ontem, eu não conhecia a verdade com respeito à terra. Eu conhecia a verdade com respeito ao céu. Então, durante muitos anos, eu busquei o batismo do Espírito Santo, dom de línguas, Deus me deu. Durante muitos anos, eu busquei a oração para enfermos e serem curados, Deus me deu. Durante muitos anos, eu pedi a Deus, eu quero uma revelação da palavra. Deus falou, está na palavra, é só ler, estudar. E Deus me deu. Durante muitos anos, eu falei, Deus, eu quero evangelizar, pregar a tua palavra. Deus me deu. Porque eu busquei aquilo, naquela área. Então, eu conheci a verdade sobre aquilo. E está tudo certo. E foi uma bênção. Mas a outra asa do avião estava com problemas. Qual era a outra asa do avião? Eu subia com a multidão no monte orar. Quem já foi no monte orar? Deixa eu ver. Oh, glória. A igreja do monte. Eu aí, apóstolo. O que é isso? Eu subia aqui no monte orar. Era tão gostoso. Era tão gostoso subir no monte para orar. Só que a maioria das pessoas que subiam do monte comigo, desculpa, vou ter que falar. A maioria das pessoas que subiam do monte comigo tinha um problema muito sério. Muito sério. No monte havia revelações, no monte havia cura, no monte havia graveto, no monte havia, enfim, poder de Deus. Ao descer do monte, dormir algumas horas e ir para o dia a dia, também havia muita coisa, muita dívida. O nome do SBC, Serasa, muita coisa esquisita. Pessoal do monte é tudo. Todo pessoal do monte. Os maiores intercessores na época que eu conheci, os maiores, que sentia pela minha vida, que sentia pela vida de muita gente, viviam de certas básicas da igreja, mas oravam por pessoas e pessoas iam trabalhar, conseguiam emprego, oravam por outros e eram curados, oravam por outros e era manifestado o poder de adquirir riquezas. Intercessores. Mas eles mesmos não cresciam, não desenvolviam. E então, observando a lei, os princípios, as regras de prática e fé da palavra, eu comecei a entender que existem princípios exclusivos para os propósitos e os princípios de Jesus na terra. Mas
Mas eu obedecia e sempre estava buscando mais da pessoa de Jesus, que é falar do céu, do Espírito. Então eu era cheio, o que você foca aumenta. Então eu era cheio do Espírito, mas eu era cheio de dívidas. Eu era cheio do Espírito Santo, eu orava pelas pessoas, elas eram curadas, mas eu não conseguia mais atender telefone de tantas pessoas me ligando, me cobrando, não tinha dinheiro para pagar, e não queriam receber em oração. O mais que eu falava, isso vai. Então eu descobri, através do estudo, que a oração não era a resposta para a finança. Uma asa da oração é a pessoa de Jesus. A outra asa são os propósitos de Jesus. Fazendo a retrospectiva de ontem. A pessoa de Jesus, ela te prepara para o céu. Os propósitos de Jesus te preparam para a terra. A pessoa de Jesus cria a sua paz interior. Os propósitos de Jesus cria alternativa de direcionamento para você vencer na terra. Então eu buscava muito a pessoa, mas lá de vez em quando o propósito, mas lá de vez em quando mesmo, muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. E as pessoas que eu convivia, porque você é formatado, a sua forma de pensar, ela é formatada com as pessoas que você convive. Então você aprende com elas. Aonde você está, no bairro que você está, no lugar onde você está, você vai aprendendo. E todos, interessante, todos pensam da mesma forma. E você sempre vai atrair pessoas para você que pensam como você. Porque isso é uma lei dos pensamentos. Foi Deus que te criou assim. É o teu cérebro isso aí. Sempre. Sempre. Está num casamento, por exemplo, ninguém te conhece nesse casamento. Você também não conhece ninguém, está sozinho, pegou ali um refrigerante para tomar, está comendo um pedaço de salgado, e olhando e falou, meu Deus, fui convidado para estar nesse casamento, mas conheço ninguém aqui. Aí de repente chega alguém do seu lado, um copo com água, né? Oi, tudo bem? Tudo bem? Não vai? Qual é o seu nome? Me apresenta, tal. O que você faz? Sou professor. Eu também sou, olha só. É isso que vai ajudar, puxa, vem tanta gente voltar, mas não é. Seu cérebro vai assim. Você estudar um pouquinho mais, você vai entender por que é dessa forma. A formatação do teu cérebro é de acordo com aquilo que você ouve e vê diariamente. Você vai formando aquilo ali. Então você conhece aquele mundo. Conhece aquele mundo. Por isso que, às vezes, você chega para as pessoas e fala assim, nossa, como está difícil as coisas. A pessoa fala para você, como está difícil. Por quê? Porque vocês pensam da mesma forma, estão no mesmo ambiente, utilizando os mesmos lugares, indo para os mesmos lugares. Era o meu caso. Para mim, o mundo estava em crise. E a igreja era pobre, 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 pobre. Por quê? Porque eu só conhecia um mundo em crise e uma igreja pobre. Então, o mundo é assim. O mundo é assim. É o que você pensa. É o que você pensa. Porque você foi criado por meio disso. Num sistema em que todos à sua volta falam dessa forma. Até que um dia, dentro da palavra de Deus, eu descobri que nós somos, volte um pouco as páginas de Isaías, capítulo 14, por gentileza. Olha aí, Isaías 14. Deixa aberto Isaías capítulo 14. Nós somos resultados do que recebemos, das informações que alimentamos a nossa mente. Então o que você ouve determina o que você fala e o que você sente. E aí, Isaías 14, 24, a palavra do Senhor diz: o Senhor dos exércitos jurou, certamente, como planejei, assim acontecerá. E como pensei, assim será. Tudo aquilo que está dentro de você foi colocado por alguém, professor, pais, amigos, mentores, pastores, apóstolos, bispos. O que você aprendeu está aí. Foi direcionando você, foi levando você a ser quem você é. Professores da faculdade, pessoas que você admira, hoje tem internet, você segue algumas pessoas e vai montando através das informações que você recebe, você alimenta a sua mente.
Você é resultado que alimenta a sua mente. E aí você vai formatando. Vai formatando. Eu também acreditava que leite com manga fazia mal. Eu também ficava um tempo depois que tomava banho, ou depois que comia, sem tomar banho. E tinha outras coisas. Não sei você, mas eu não podia ver um chinelo virado. Tinha que desvirar o chinelo, porque aquilo destruiu. Algumas coisas que a gente aprende. E o que eu aprendi na cultura em que eu fui criado, meus pais, que toda falta, toda escassez, todo deserto financeiro que leva ao deserto emocional estão interligados. Era uma prova de Deus para mim. Era uma provação. Que demorou passar. Diga comigo, 16 anos. Isso é uma coisa estranha, irmão. Não é possível que Deus tenha uma prova tão longa assim. Quantas questões tem nessa prova que eu não consigo responder tantos anos? E aí eu descobri que não tem a ver com prova. Tem a ver com a falta de conhecimento da área. Ponto. O que a Bíblia fala sobre isso? E eu comecei a investigar. Falei com os amados ontem que eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu sou muito curiosa. Tem mais alguém que é igual eu? Curioso? Deixa eu ver. Manda a mão, deixa eu ver. Tem. Eu sou curioso. Sou curioso a tal ponto de alguém que estiver comendo alguma coisa, olhar e estiver com vontade e falar: escuta, onde você comprou esse negócio aí? A esse ponto. Isso aconteceu comigo no aeroporto esse tempo atrás. A pessoa falar e eu vou correndo buscar esse negócio. Quase deixei um rim lá para comer o que alguém estava comendo no aeroporto, mas está tudo certo. Tive que comer. Então eu sou curioso. Eu comecei a investigar algumas coisas. Por que algumas áreas não iam para frente? Irmãos, eu vou ser muito sincero com você nesta noite. Eu comecei a entender que 80% do que eu estava vivendo, eu não precisaria estar vivendo aquilo. 80%. Não era a vontade de Deus em Cristo Jesus eu viver daquela forma. Não era. E não tinha a ver com a busca de Deus, porque eu era uma pessoa que estava buscando o Senhor. Com as imperfeições normais que temos, irmão, cada um tem a sua. Erros. Sabe? Precisamos mudar, estamos mudando diariamente, todo dia. Corrigindo algo que você faz de errado. Nessa caminhada. Só que essa área não ia. E pode, você dizimava? Sim. Você ofertava? Sim. Sim, eu tinha tradições. Mas por que não ia, sabe? Porque eu dizimava, ofertava e enviava dinheiro para missões da forma errada. E sim, eu entendi. 16 anos? Quanto tempo? 16 anos. Irmãos, 16 anos. O que eu vou compartilhar com você nesses próximos minutos, eu estou compartilhando, é com respeito à sua saúde. A sua saúde. Sem saúde você não faz nada. A manifestação de Deus em nós, ela gera qualidade de vida. A morte de Jesus na cruz não foi apenas para te dar salvação. Vou repetir para você entender. A morte de Jesus não foi apenas para te dar salvação. Foi para te dar salvação e realização. Opa, alguém pegou essa palavra. Aleluia. É para você ser realizado. Imagina, Jesus morreu apenas para você ir para a eternidade. Então todos os cristãos tinham que morrer com ele na época. Não. Ele deixou a palavra, ide, já ensinei, já dele tinha que dar. Agora vocês vão continuar nisso. E vou falar uma coisa para você. Olha que mensagem de Jesus para os discípulos. Vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Eu creio. E por quê? Porque vocês terão condições maiores do que eu tenho hoje. Aleluia. E como temos? Na época não tinha avião, bicicleta, carro, nada disso, internet, meu Deus. Eu lembro que há 20 anos atrás, apóstolo, bispo, se nós falássemos para os nossos apóstolos, há 20 anos atrás, avô, vai sair uma família, sua avó é crente, que você vai segurar na mão e você vai ver uma pessoa lá no Japão e vai conversar com ela. Aí o avô crente ia falar assim: anticristo, capeta, demônio. Aí a igreja não vai estar mais na terra quando sair esse negócio, você está falando aí.
falta de conhecimento, ignorância, naquela área, na tecnologia. Qualquer coisa você fala, não, vai ter um aparelho que vai. Não, de Deus não. Assim como saiu a televisão, escute o que eu estou dizendo, a mentalidade. Olha a mentalidade. É o único lugar em que você precisa proteger rápido. Diz Salomão em Provérbios 4, 23. Se você quiser, anote aí depois você. Provérbios 4, 23. Guarde a sua mente, porque dela procedem todas as saídas da vida. Na sua versão vai estar escrito: guarde o seu coração. A palavra coração no hebraico é psique, pensamentos, mente. Guarde. Como que eu vou guardar? Cuidado com o que você vê. Porque o que você vê gera o que você sente. O que você sente gera o que você faz. Cuidado com o que você ouve. Porque o que você ouve gera o que você sente. O que você sente gera o que você faz. Então Salomão está falando: guarde. Proteja a sua mente. Cuidado com o que você está vendo. Cuidado com o que você está ouvindo. Porque está formatando a sua mente. Muito bem. Muito bem. Então quando você começa a compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e ela só acontece quando há essa transformação, disse Paulo em Romanos 12, 2. Se você quiser experimentar, só experimentar a boa, perfeita e agradável, você tem que mudar a sua forma de pensar. Para quando? Você vai ter que voltar ao estado original. Aonde? Éden. Lá tua mente estava limpa, seu HD não tinha nenhum tipo de vírus. Lá você pensava apenas em coisas boas, porque você via coisas boas. Você falava com alguém extraordinário. O Éden é um lugar de delícias. Deus te colocou ali, Gênesis capítulo 2, versículo 6 a seguir, para você cultivar e para você cuidar do que? Cultivar os melhores frutos do planeta, está ali. E fazer a produção dos melhores ouros e as melhores pedras existentes no mundo. Foi Deus que deu essa ordem. Interessante é que foi uma ordem, não foi uma opção. Ordenou Deus ao homem. É uma ordem. Só que eu não entendi assim. O que você aprendeu? Eu aprendi que as provas, geralmente elas eram dessa forma. A prova financeira. Ou prova que não acaba. A gente olha e fala: meu Deus, santo Chico, termina uma, começa outra. Ou Deus tem um plano gigante comigo nessa área, ou então eu pensava assim. Mas o que acontece? Diga comigo: meu pensamento é dirigido pelo que eu vejo, pelo que eu ouço. Guarde isso com você. Por que pode? Então você ouvia o seu pai, por exemplo, Davi, vamos falar aqui, entenda. Você nasce num lugar onde o seu bisavô é pobre, mora em uma comunidade. Seu avô, pobre, mora em uma comunidade. Seus pais, pobre, mora em uma comunidade. Você, pobre, mora em uma comunidade. Todos os seus primos, tios, todo mundo mora ali. Não conhece vida de qualidade, sempre vida dura, de pedir alguma coisa para alguém, sempre está pedindo ajuda. Você nasceu naquilo. A criança foi criada neste ambiente. A mente foi formatada de que a vida é dura, a vida é muito difícil. Aqui é sofrimento. Você ouviu isso o tempo todo. E lá naquela comunidade abriu-se uma igreja. E a igreja falava o quê? No mundo tereis aflições. Aí rapidamente, o pregador falava: mas Jesus disse: eu venci o mundo, mas tem aflições. Então o foco era na aflição e não na vitória. E aí nós aprendemos. Aí, e até hoje, gente, a pessoa se converte ao cristianismo, entrega a vida para Jesus, tem uma mudança radical, ela vai contar o testemunho. E olha que triste. Ela fica 45 minutos falando da desgraça que ela era. No final ela fala: mas Jesus me salvou. Amém? Amém. Vai sentar. O que vai ficar na mente das pessoas? A bênção ou a maldição que ele era? A maldição, ué. Ele falou mais da maldição, não da bênção. Não é um testemunho estranho? Então eu preciso entender que o que eu mais ouço é o que vai manifestar na minha vida. O que eu mais ouço é o que vai manifestar na minha vida. Entenda isso. O que você assiste, o que você ouve, com quem você convive, está ouvindo toda hora, vai manifestar na sua vida. Eu sei que tem gente agora que falou assim: o que eu mais ouço? Sim, mas o que eu estou ouvindo sempre é dívida.
Sim. É problema? Sim. Está manifestando a sua vida. Natural. E como eu faço para parar isso? Está na palavra de Deus. Quando Jesus chega aqui, o mundo está conturbado, passando momentos terríveis. A igreja, presta atenção, o povo que se dizia de Deus, eles estavam vivendo um momento terrível. Então Jesus chega e não faz nada de início. Não. Escute, palavra de Deus. Jesus chega. Ele vê muita gente morrendo, não faz nada. Endemoniado, não expulsa um demônio. Vê cego, não cura um cego. Vê aleijado, não cura uma pessoa que está com problema das pernas. Ele vê pessoas carregando caixão com defunto para lá e ele não faz nada. Ele só olha, só observa. Mas ele não podia. E por que ele não fez? Porque ele estava se preparando. 12 anos, ele estava perguntando. Para quem? Qualquer pessoa? Não, estava perguntando para os mestres da sua época. Os lugares que você frequenta determinam que você procura. Ele está procurando algumas coisas. Ele tem que aprender primeiro, como 100% homem, 100% Deus. Ele tem que aprender primeiro para depois começar. Ele viu muita coisa errada, só que ele não fez nada porque ele não estava preparado para assumir aquilo. Abro aspas aqui. Tem muitas pessoas que têm unção, mas não têm preparação. E a unção não é preparação. A Bíblia diz que Davi foi ungido 15, 16 anos de idade, mas foi assumir 17 anos depois. A unção é a manifestação do poder de Deus para que você desenvolva algo, potencialidades dos céus. Mas não é preparação. Por isso que muitos países vão mal, porque voto também não é preparação. As pessoas recebem o voto, mas não estão preparadas para assumir. E medem que a pessoa sabe ou não através do voto errado. Talvez nós recebemos uma unção de Deus. Amém, glória. Agora eu vou me preparar para realizar algo. Jesus, 30 anos sem fazer nada. 25 anos passando por um lugar, demônio pegando ali, só olhando. A pessoa doente ali, ele só observando de longe, não fazendo nada. A Bíblia relata isso. E a historicidade também relata isso. Fez nada. Só olhando e observando como que eles lidavam com aquelas situações. Como que os cristãos da época expulsavam aqueles demônios. Como que eles lidavam com aquela situação. 30 anos se preparando para o ministério de 3 anos e meio. E por que durou tão pouco tempo? Por que ele conquistou tudo em 3 anos e meio? Porque o tempo de preparação, ele determina o tempo de conquista. Aleluia. Eu repeti. O tempo de preparação, ele determina o tempo de conquista. Aleluia. Quando ele chegou, ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele não estudiava. Vamos pensar aqui, vamos orar. Não. Já viu Jesus pedindo oração para os discípulos com respeito a uma ocasião? Não, chegava e resolveu. Por quê? Ele estava preparado para aquilo. Sabe qual é o nosso problema? Quando chega o problema, você assume o problema, você fala, agora eu vou me preparar. Diga comigo, a preparação determina o tempo de conquista. Guarda isso com você. Assistindo reportagem esses dias, um menino de 17 anos de idade passou em 8 universidades para medicina. E o repórter perguntando para a mãe: você acha que seu filho é bem dotado? Tem uma funcionária. Desde os 13 anos ele fala que vai ser médico. E ele se enfia nos livros, que eu nem sei para que tanto livro. Escreve e fica no quarto trancado. E quando ele teve idade, eu falei, eu quero, foi. E o mais interessante é que ele entrava e saía numa rapidez. O pessoal falava assim: não, você saiu, não soube responder nada. E saía em primeiro lugar. Por quê? O tempo de preparação determinou o tempo da conquista. Nós, fala da nossa família, tá? Nós cristãos, vai fazer um vestibular. Um mês antes começa a estudar. Manhã, tarde, à noite, madrugada. Não, tem que estudar, eu tenho que estudar. Deus me ajuda aqui. Deus fala, me ajuda aqui. Você, né? Em cima da hora, você quer que Deus faça um milagre. A
verdade é que quando você pede um milagre para Deus, Ele nunca te dá um milagre, Ele te dá uma instrução. Se você obedece a instrução, o milagre é realizado. Ele nunca te dá um milagre, Ele te dá uma instrução. Agora, nós não queremos instrução, esse é o grande problema. Nós queremos ensine hoje, deixa que ninguém entende, gente. Aproveite isso. Então eu preciso compreender que o conhecimento, estou falando tudo isso para você entender, que a coisa mais importante do mundo para você é o conhecimento da área que você deseja desenvolver. É reino dos céus, entre de cabeça, jejum, oração, busca do Senhor. Hipólito, eu quero ser uma bênção no reino, eu quero expandir o reino, eu quero abençoar pessoas do reino, eu não quero viver pela metade, eu quero transbordar. E por quê? Porque quando você transborda, você atinge parentes, amigos, pessoas que estão conhecidas, pessoas que não são conhecidas, porque transborda, começa a transbordar em todos os lugares. Aí você está cheio de Deus, você está cheio da bênção financeira, e você é uma bênção onde você chega. Quem está comigo aqui está entendendo, irmão? O avião só voa se tiver duas asas, irmão. Porque se tiver uma só, fica rodando, não sai do lugar, por mais que seja potente. Por causa do equilíbrio, eu não tinha equilíbrio nessa área. Eu era um cristão chato. Sabe o que é cristão chato? Queria que as pessoas aceitassem Jesus mais rápido. E se eu visse uma pessoa de brinco, o corte de cabelo vai para o inferno. Por quê? Desequilíbrio espiritual. Entendimento errado. Falta de discernimento e falta de um educador nessa área para que eu pudesse voar com todo o potencial que Deus deu, mas utilizando de uma forma errada. Ele não voa, não sai do lugar. Recebe promessa de Deus, as coisas não acontecem. Deus me prometeu, mas não aconteceu nada até agora. Mas você se preparou para aquilo que Ele prometeu. Deus falou que ia ser uma bênção. Você se preparou para ser? A parte da palavra liberada é dele. A parte da preparação é sua. A palavra do Senhor fala no Salmo 139, que Ele vai te levantar. Ele tem o poder disso, irmão. Ele vai tirar lá da lama e colocar para sentar na mesa com os príncipes. Aí é com Deus. Mas comer como príncipe, vestir como príncipe, saber falar na mesa dos príncipes, saber andar com o príncipe, aí é com você. Aí é preparação. Aí é preparação. Estou orando, pastor, pedindo para Deus me dar um salário de 10 mil reais. O que você faz? Faz nada. Faz nada, não se preparou para nada. Essa pessoa, aquela que pega um pouquinho, nunca focou em algo e nem sabe qual é o seu propósito. Porque dentro do seu propósito, quando você foca, você expande, você cresce. E aí vem a manifestação do poder de Deus, com a sabedoria que Ele te deu, e aí sim você vai crescer em todos os níveis. Ninguém te segura. Ninguém te segura. Ninguém te segura. Ninguém te segura. Mas eu preciso entender isso. A promessa de Deus, ela tem um condicional. Se você atentamente ouvir a minha voz com respeito ao que? A área que você vai crescer. Às vezes nós ouvimos a voz de Deus, mas só numa área. E a outra área? Nós não ouvimos. Ou fingimos que não ouvimos. Tem pessoas que ouvem, mas fingem que não ouvem. Porque é uma área que ela não está acostumada, então mexe com ela. Então, queridos, o que Deus te chamou para ser? Diga comigo, bênção. E a palavra bênção, autorização para você prosperar. Prosperidade é ausência de necessidade. Você não vai ter necessidade nenhuma. É isso que é bênção. Deus te autoriza isso. Mas quando? Se atentamente eu ouvir a voz e obedecer com respeito àquela área. Então, para você compreender bem o que eu estou dizendo, não quero que você saia com dúvidas aqui, porque tem um assunto que é muito, mas muito importante, que na sua mente ele vai causar uma pequena confusão no começo, quando você receber esse assunto que eu vou continuar falando com você aqui agora. Agora, entenda, diga comigo, a sabedoria é o segredo. É o segredo. Gente, como é gostoso você saber o que você está fazendo e saber como você vai fazer. É tão libertador. É tão libertador. E é gostoso você ver pessoas que sabem também, não é verdade? A pessoa que chega, eu estou com um problema aqui, eu resolvo. Pronto. O seu coração de pronto. Que maravilha. Agora, você não domina tudo.
possa estar um com os outros. Deus quisesse uma pessoa só, colocava só Adão. Mas não. Só que antes dele colocar Adão, ele fez uma coisa, Eva, melhor dizendo, ele fez uma coisa interessante. Diga comigo, Deus me criou com 2 ouvidos. Agora olha que interessante, quando Deus criou Adão, não tinha Eva. Por que ele fez 2 ouvidos? Para ouvir quem? Primeiro ouvir quem? Deus. Ele estava dizendo, bom, primeiro você tem que me ouvir. Antes de tudo, você tem que ouvir a minha voz. Aleluia. Antes de tudo, ouça a minha voz. Aí depois ele faz ela. Ó, lá é terceirizado, tá? Primeiro é aqui. Aleluia. Aleluia. Então, Deus te deu para você primeiro ouvir a Ele. E como que eu ouço Deus? Através da sua palavra. E como através da sua palavra? Você tem que buscar a área que você deseja desenvolver na palavra. Nós buscamos apenas, desculpe, eu falo nós porque eu estou colocando na família, tá? Nós buscamos apenas aquilo que se diz respeito a céus. E às vezes nos equivocamos com respeito à terra. Por isso nós crescemos nessa área, nós não buscamos. Você quer ver uma coisa que é esquisita para você? E era para mim também, antes. Alguém já orou aqui para ficar milionário ou bilionário? Levanta a mão, deixa eu ver. Poucas pessoas. Bilionário. Aí alguém fala assim, onde já se viu? A gente fica até esquisito, né? Aqui é lugar santo. Na Bíblia, 500 e poucos versículos falando sobre fé. Pouco mais de 400 versículos falando de amor. 1389 versículos falando sobre dinheiro e posses. Por que Deus fala tanto sobre isso com a gente na terra? Porque lá no Éden, antes de ele fazer o homem, antes de ele criar o ser humano, ele já preparou o que era para o ser humano viver aqui. E por que nós ficamos apenas com a parte em que a Eva come? Alguém disse é dela? Nós ficamos só com essa parte. E não ficamos com a parte, ó, para você dominar. É para você comer todas as outras coisas aqui. Mas a gente fica só com a maçã do pecado. Porque ela caiu. Eu não falo quando ela estava em pé. Então esse é um problema que vem lá de trás, aqui, ó, na mente. E aí você aprende dessa forma. Para mim tudo era capeta, diabo. Tudo. Olha, pouquíssimas coisas eram de Deus. Pouquíssimas. A maioria das coisas eram do capeta. E aí, irmãos, agora é um dado estatístico, tá? Vou trazer para você agora, só para você entender um pouco. Evangélicos pentecostais, somos nós. Tudo o que perde o equilíbrio leva você a perdas. Tudo que você desequilibra, você perde muito. Eu fui fazer uma visita. Lá em Londrina, no Paraná. Olha isso, Fabiano. Olha isso. Vou fazer uma visita. Pastor, olha só. Em um manicômio. Uma pessoa falou, olha, eu quero chegar lá fazer uma visita. E foi eu e mais um amigo obreiro. Nós chegamos lá, no horário de visita, todo mundo lá de fora, uma porcentagem gigante das pessoas que estavam lá de fora, com a Bíblia na mão. Bíblia do Novo Testamento, pequenininha, outro com a Bíblia grande. Aí quando você viu uma Bíblia bem grande, era o pentecostal. Estava ali, todo mundo. Eu achei incrível aquilo. Eu falei, puxa vida. Os loucos também ouvem Deus. E para mim, interessante. Só que aquilo ficou na minha cabeça. Segunda vez que eu fui fazer a visita, eu entrei na sala. Tinha uma moça, eu disse, eu estou curioso, quem que é a diretora daqui? Eu falei, já chega. Tá bom, eu vou fazer a visita, depois eu volto, eu quero falar com ela. Tá bom. Aí eu fui. E fiz o que tinha que fazer. Na hora que eu fui embora, a moça estava lá, eu falei, tudo bem. E tinha uma curiosidade. O pessoal daqui, vem uma igreja aqui, vem alguém fazendo trabalho, porque eu vi que todo mundo que parece que tem Bíblia, né? A maioria. Ela falou assim, não. É que a maioria das pessoas que estão aqui, na ficha delas, quando elas entram aqui, a gente pede algumas coisas, inclusive a religião. A maioria era crente pentecostal. E aí eu fui para a pesquisa. Escute isso é lá em Londrina. Isso é muito sério. Aí eu fui para a pesquisa.
68% dos manicômios do Brasil é de cristão pentecostais. E aí? Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Por quê? Desequilíbrio. Posso falar uma verdade aqui? Amém? Minha mãe, se ela continuasse viva, eu estaria lá. Por quê? A forma com que ela nos criava, o que nós aprendemos, de uma forma desorganizada. Você imagina, você fala que Deus é bom, é maravilhoso, é dono da prata, é dono do ouro, é poderoso, e você vive uma vida miserável, que não tem nenhuma carne para comer em casa, que você não pode ajudar ninguém, você não pode nem trazer uma oferta lá dentro, você não tem dinheiro. E como você vai falar disso? Isso é muito sério. Isso é muito sério. E aquilo chocou-me. Quando eu tive essa informação, aquilo me chocou. Porque na realidade eu falei que eu sou curioso. Então eu já comecei a buscar. Eu falei, meu Deus, mas tem alguma coisa errada. Desequilíbrio. Eu havia alguma asa só não voa. E eu passando aquele momento difícil, eu falei, não, Deus, não é possível que é isso. Até que Deus proporcionou um encontro com pessoas que me levaram a viver uma vida que eu tenho hoje. Louvado seja Deus, mas presta atenção. Eu falei, Deus, como é libertador. Você entendeu o reino de Deus. Nós falamos do reino de quem? Deus. Gente, é reino, reinado. Reinado. E reinado fala de riqueza mesmo. Ah, mas é riqueza na glória. Para com isso. Jesus falou assim, que venha o reino. Que desça o reino onde estiver. Vem que descer até você. Você é representante do reino dos céus. E representante do que o reino tem na terra. Aleluia. Pode aplaudir o Espírito Santo por vocês. Aleluia. Aleluia. A palavra reino não é fictício na Bíblia. A palavra reino não é uma coisa que foi colocada para modelar. Não, é reino mesmo. Apocalipse fala que onde você vai pisar é ouro. Até brinco que alguns cristãos, quando chegar no céu, vê aquela roupa e desmaiar, que nunca viu ouro na vida. Queridos, nós temos que se acostumar com o que Jesus trouxe para nós. O que Jesus trouxe para nós? Diga comigo, vida. É a mudança. Nós temos que começar a se acostumar com isso. Mas como que eu me acostumo com isso? Orando também. Mas buscando conhecimento e obedecendo princípios com respeito a esta área. Escute o que eu vou dizer agora. Meu irmão me procurou e disse, pastor Hipólito, muito lindo que o senhor prega aqui, mas eu não acredito no que o senhor prega. E aqui eu começo a segunda parte dessa ministração de hoje. Olha só, ele falou, é muito lindo, mas não é verdade. Eu falei, por quê? A minha mãe, durante 30 anos, ela pregou a palavra de Deus nas ruas. Durante 30 anos, minha mãe saía de madrugada colocando cobertores no inverno para que os mendigos de rua dormissem bem e aquecidos. Durante 30 anos, a minha mãe deu alimentação para essas pessoas que moram na rua. Durante 30 anos, a minha mãe visitou asilo. A minha mãe ia para a clínica de recuperação. Durante 30 anos, a minha mãe fez a obra de Deus. Ela pregou, ela ganhou a alma. Durante 30 anos. E hoje, minha mãe está no asilo. Ela não tem uma casa para morar. Então eu não acredito nisso que você está falando. Que quando a gente planta, a gente colhe. Aí eu disse a ele, vamos lá, vamos sentar. Eu cheguei uma cadeira, ele sentou na minha frente e eu falei, posso fazer algumas perguntas? Eu quero ajudar você. Ele disse, faça. Eu disse, aonde a sua mãe está? Falta-lhe alimentação? Ele disse, não. Inclusive lá tem uma nutricionista que cuida da alimentação e ela é muito bem servida. Eu disse, agora me diz uma outra coisa. Lá onde a sua mãe está, falta-lhe cobertores? Eu disse, não. Inclusive indo fora, tem o pessoal do Canadá que manda para vários asilos, chega para nós aqui. Isso aí não falta para ela. Eu disse, aonde a sua mãe está, falta-lhe roupa? Eu disse, não. Inclusive não tem nem aonde colocar tanta roupa, porque ela ganha muitas roupas lá no asilo. Eu disse, então está tudo certo. Ele falou, não, por que não? Hipólito, minha mãe não tem dinheiro. Eu falei, ela plantou isso na vida de alguém? Não, como assim plantou? Eu falei, primeiro,
mãe era ofertante na obra, naquilo que ela fazia, eu só desculpa, mas esse negócio de dízimo não é com a gente, é com o Antigo Testamento, então nós não fazíamos. Falei, ok. A Bíblia fala no livro de Gênesis que você vai colher de acordo com a semente que você plantar. E no livro de Efésios, a palavra do Senhor é muito clara de dizer, não zomba de Deus não. Tudo o que o homem semear, tudo, naquela semente ele vai colher. Está tudo certo. Então não falta nada, mas está tudo certo. O que está faltando aqui é uma plantou lá atrás. Aí já é uma outra conversa. Porque Deus não é mágico, Deus trabalha com princípio. Não vai fazer uma mágica. Tem gente que está vai cair do céu, meu irmão. A única coisa que caiu do céu não deu certo na terra, por favor. Você sabe disso? Fique esperando. Diga comigo, atitude. Então, eu comecei a ter um ensinamento, comecei a aprender sobre a atitude para o propósito de Jesus. A pessoa de Jesus, céu, o propósito de Jesus, terra. Como que eu vou vencer aqui? Como que eu vou conquistar aqui? Como que eu posso ser uma bênção no reino de Deus aqui na terra? Como que eu posso abençoar nações? Como? E aí tem o princípio da palavra de Deus. Em primeiro lugar, eu estava fazendo a coisa certa da maneira errada. A coisa certa da maneira errada. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 4. A primeira coisa que eu estava fazendo de coisa da maneira certa, a coisa certa, mas da maneira errada. Gênesis, capítulo 4. E agora eu vou mostrar uma coisa para você aqui, que na época em que eu aprendi isso, lá em Tel Aviv, mudou algumas coisas na minha vida. Gênesis, capítulo 4, versículo 1. Adão teve relações com ela, sua mulher, e ela engravidou e deu a luz Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passado algum tempo, passado o quê? Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias. Da quê? Do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Versículo 6. O Senhor disse a Caim: por que você está curioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominar. Olha para ele. Abel e Caim. A primeira coisa que eu estava fazendo errada era o meu dízimo. Mas, quanto será, Hipólito? 10%. Quando? Assim que eu recebi, eu já colocava no envelope. Então você está fazendo errado, sim. Por quê? Porque eu entendi o que Deus quis dizer com essa escritura. A Bíblia diz que Caim trabalhou. Nossa, eu tenho que levar uma oferta. E levou. Só que quando ele levou, ele falou: não quero mais. Diga comigo, passou o tempo. Então, Abel, a palavra do Senhor que fala, quando, por sua vez, quando acontece com ele, ele pega a primeira e leva até o Senhor. Agora, olha a diferença. Eu recebi o meu dinheiro, já colocava no envelope. Eu separava, sim ou não? Só que não caía na terra. Aí eu pagava água, luz, telefone, internet, pagava tudo primeiro. Tudo. No final de semana, eu ia na igreja e pegava o envelope disso. Aonde Deus entra em primeiro lugar dele? Aonde? Se você pagou tudo primeiro e depois você tem que fazer, aonde Deus entrou em primeiro lugar? Como que Deus pode agir no restante se você deixou ele por último? Embora você tenha separado, mas você não caiu na terra, não plantou. E eu fazia exatamente dessa forma, a vida inteira. E quando eu aprendi, eu falei: muda agora. Quando eu recebi, já ligava para o pastor. Pastor, é o seguinte, consagra-lhe agora, nesse momento. Se tivesse a conta da igreja, estou ligando, estou mandando. Meu dízimo, eu preciso pagar algumas coisas. E aí sim, aquele restante ele ficava. Porque a Bíblia, escuta o que eu vou dizer, é literal. Primeiro lugar é primeiro lugar mesmo. Não é mais ou menos. Não, mas Deus sabe que você não coloca em primeiro lugar. Ah, mas é que eu não sabia. Deus não leva em conta o seu tempo de ignorância, mas você passa as consequências por ser ignorante daquilo, porque a palavra está aqui. Então eu comecei a ter muito. Aí, ok, resolvi esse problema. Diga comigo, dízimo. Resolvi o problema, irmão. E as coisas começaram a acontecer de uma forma muito interessante. E aí, eu recebi uma pergunta de um judeu e disse para mim assim:
Você está dizimando certo? Eu falei, sim, agora sim. Ele falou, e ofertar? A ofertar é normal, eu vou e oferto para ajudar a igreja. E ele disse, errado. Eu falei, não, é certo, o pastor pede, eu ajudo. Errado. A sua oferta não pode ser para ajudar a igreja. Eu falei, como? Não, o senhor está errado. Eu falando para um judeu que ele estava errado. Judeu convertido ao cristianismo, irmão, estudante. E eu falando, isso está errado. É para ajudar a igreja. A igreja tem aluguel para pagar, tem dinheiro para comprar, tem que pagar os funcionários que limpam, tem que pagar a luz. É para ajudar a igreja a minha oferta. Ele falou assim, por isso você é pobre. Eu falei, não sou pobre. Prova. Aí cristão, como todo cristão pentecostal, no céu eu tenho uma casa. Nós somos assim. Portanto, é a glória. Não é nem glória, é glória. E aí ele disse, Hipólito, você já leu o Novo Testamento? Eu disse 4 vezes. Você já meditou? Eu falei, crente não medita. Esse negócio de meditação não é para nós. Ele falou, se você tem que refletir naquilo que você leu, abra sua Bíblia em 2 Coríntios 9, por gentileza, irmãos. E eu falei, eu sei que está em 2 Coríntios 9. Ele falou, você sabe, você não refletiu. E eu disse, então vamos refletir. E aí nós fomos para lá, 2 Coríntios, capítulo 9. Preste bem atenção. Eu comecei a corrigir algumas coisas nessa área da minha vida. E você não tem ideia. Vou te contar daqui a pouco o que Deus está fazendo e Deus fez da minha vida. Em menos de 3 anos. Quanto tempo, irmãos? Em menos de 3 anos. Vou te contar. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 9. Eu estou falando para você o que foi que eu mudei para que a minha vida fosse transformada. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Lembre-se, Paulo falando, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Aqui parece uma coisa óbvia, né? Mas ele continua dizendo, cada um dê conforme determinou em seu coração. Em algumas versões está, conforme propôs em seu coração. Não com pesar ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Olha para mim. Essa palavra, tem alguém que está com a palavra propôs? Tá? Ok. Tem alguma outra versão diferente, por gentileza? O versículo 7. Se tem, por gentileza, pode ler. Em voz alta, por gentileza. Tem alguma versão diferente? Cada um deve resolver por si mesmo quanto vai dar. Ok. A palavra correta na Torá, no livro da Bíblia, olha só que interessante. Diz, no original, diz, cada um dele conforme propôs. Aí você vai procurar essa palavra propôs. Aí você vai para o dicionário. Propósito, decisão daquilo imediato. Toda a oferta tem que ter um propósito pessoal seu. Nunca você pode vir aqui e falar, você quer ajudar a igreja. Vai ajudar a igreja, mas vai ajudar você. Eu não entendi isso. 16 anos eu estava ajudando a igreja, mas a mim mesmo não aconteceu nada. Por quê? Porque a oferta, escute, não só a oferta, tudo aqui na terra é dirigido por palavra, dirigido por palavra. Agora, preste atenção no que eu vou dizer. Deus não pode fazer nada na terra sem passar pelo ser humano. E, olha, está falando coisa estranha. Escute. Quando ele criou o homem e criou todas as coisas, ele passou o domínio da terra para o homem. E Deus nunca quebrou esse domínio. Então, para ele agir na terra, ele vai usar um homem. Ele não quebrou esse, ele não quebra esse princípio. Antigo Testamento. Ezequiel, pois não, Senhor, vem comigo. E vou. Chega num cemitério. Ezequiel está velho, cheio, sim. E aí, pode viver? O Senhor sabe. Deus estava querendo ensinar alguma coisa para ele ali. Você pode viver, Ezequiel? O Senhor sabe. Tá bom, Ezequiel, você não entendeu ainda. Bom, como eu não posso falar diretamente a eles, tudo que eu falar se repete, porque eles vão te obedecer. Ossos secos. Pode falar isso. Ossos secos. Ouçam a palavra do Senhor. Ouçam a palavra do Senhor. E ele começa a falar e as coisas começam a acontecer. Se Deus tivesse o hábito de quebra de princípio, abro aspas, que algumas pessoas têm, fecho aspas, ele
palavra. Dá licença, Ezequiel. Ossos secos, ouça a minha palavra aí. Só que lá com Gênesis, ele falou: a terra é sua. É você que tem que dominar. Não sei o que falar, então peça que eu te ensino. Aleluia. Tem gente que ora 15, 20, 30 anos, não tem resposta. Pai, é uma prova que Deus está me convocando. Não, é você que não sabe orar. Tiago fala isso. Ora e não recebe porque não ora mal. Uma irmã um dia chegou para mim depois do culto, irmão. Aquela irmã estava já me causando nervos. Eu fazia uma tarde chamada Tarde da Bênção. E a irmã, toda hora da oração, ela levantava os papel e ficava. E eu ficava curioso, por que essa irmã está levantando? Todo culto. Aí um dia eu falei para o Alberó, não deixa aquela irmã ir embora sem falar comigo. O que foi, pastor? Não, olha, terminou o culto, pega ela e para mim. Meu irmão, tudo bem? Ah, pastor, tudo bem, meu irmão, né? Uma senhorinha, aí me abraçava, pastor, como eu gosto da sua pregação. Eu falei, amém, irmã. Está tudo bem, a família, está bem, também. Só está bem de saúde? Ah, eu estou bem, nossa, graças a Deus, eu estou bem. E eu não queria perguntar para ela, o que é isso aí, né? Mas eu fiquei na minha, né? Está tudo bem, graças a Deus. Ela abraçava para mim, amém. Está precisando de oração? Não, está tudo certo. Irmão, o que é isso aí? Ela, acho que é a causa da justiça, que Deus vai me liberar. Eu falei, irmão, mas já faz algum tempo que eu vejo a senhora com esse negócio balançando para lá e para cá. Eu falei, sim, é uma causa de 17 anos. Eu falei, quanto? 17 anos. Eu falei, como assim? Eu falei, Deus ainda não liberou. Eu falei, irmão, desculpa, mas Deus está segurando esse negócio, não. Aí ela falou assim, pastor, porque eu estou orando. Eu falei assim, nós vamos orar agora. Vamos, pastor, vamos. O senhor vai orar? Eu falei, não, a senhora vai orar. Amém. Aí ela começou a orar, meu Deus, em nome de Jesus, libera essa causa. Terminou a oração, amém, pastor? Amém. Estou falando sobre o poder da oração e como que eu posso fazer a coisa certa da maneira certa. E ela disse assim, eu falei, vamos orar novamente? Amém, agora o senhor vai orar? Eu falei, não, a senhora vai orar de novo. Aí quando ela começou a orar, vamos parar, vai ser igual eu. O quê? Eu falei, irmão, só está repetindo a mesma oração? Eu sim. A senhora está fazendo isso há 17 anos? Eu sim, foi daí. 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15. Essa é a confiança que temos nele. E se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. Bom. Versículo 15. Se ele nos ouve nos pedidos que fizemos, podemos agradecer a ele por aquilo que ele já está fazendo. Glória! Agora, se eu estou repetindo, que fé é essa que eu estou tendo, que eu estou ouvindo? Romanos capítulo 11 fala que a última cancela a penúltima. Reino espiritual. Eu dobro os meus joelhos para falar com Deus meio-dia, pedindo trabalho para Deus. Deus, abra as portas de emprego, Senhor. Abra as portas. 6 horas da tarde. Você dobra os joelhos de novo. Deus, abra as portas de emprego. Escute o que eu vou dizer a você. Reino espiritual. Quando você dobra os seus joelhos para falar com Deus, existe um anjo. A palavra do Senhor fala que Deus envia os anjos. Efésios 14, para trabalhar em nosso favor. E o anjo sai. Porque você pediu. Você está, porque Deus leva muito em consideração o que você fala com ele. Você está, vai dobrar o joelho de novo, o anjo para. Mesmo pedido, volta. E volta. Mas Deus não sabe. Sim, escute isso. 17 anos. Eu fico imaginando esse anjo. Aí sabe o que virou? Diga comigo, reza. Virou uma reza. Sabe o que você faz? Você que ora sempre a mesma coisa, outro dia, escreve, coloca na parede e fala, Deus, aqui, de novo, vou escovar meu dente agora. Mesma coisa, uma reza. E oração não é reza. Oração é uma conversa com Deus. A única coisa que os discípulos pediram para Jesus, ensinar, não expulsar demônio. Não ressuscitar mortos. Senhor, por favor, nos ensina a orar quando tu oras. E quando o Senhor ora, a coisa acontece. Aí Jesus falou assim, em primeiro lugar, para de ficar repetindo orações como eles ensinam. Porque eles acham que tem muito falar, eles não se ouvir. Então para com isso. Em primeiro lugar, não repitam as suas orações. É uma ordem direta do nosso Senhor Jesus. Mas a gente parece que não ouve. Repetindo. Quando você orar, pedindo uma coisa, é uma vez só. Deus já ouviu. Aí você tem que cooperar com Deus. Como que eu coopero? Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor.
Obrigado por estar trazendo essa causa. Obrigado por estar me curando, Senhor. Obrigado pelas portas que o Senhor já está abrindo, meu Deus. Obrigado, Senhor, pelo meu casamento restaurado. Obrigado, Senhor, pela minha casa. Obrigado, Senhor, pelos meus filhos. Não pegue com Deus, agradeça. Ele já te ouviu. 2 semanas e meia depois, aquela mesma senhora, na tarde da bênção, ela e mais 18 pessoas, entra na porta da igreja. Eu falei, rapaz, a mulher virou uma evangelizadora. Mas não era. Sobrinho, neto, parente, fugiu. Irmã, pastor, saiu minha causa. Eu falei, mas esse povo, de onde saiu? Vieram agradecer comigo, são meus parentes. Nunca vi ninguém com ela. E veio. Eu falei, amém, irmã. Eu falei, pastor, mas como que foi 2 semanas? Eu falei, sim, irmã. Deus não pode agir se você não agir com princípio. É um princípio. E ficamos anos. O meu povo está sendo destruído, perdendo, falido, quebrado, divorciado, amassado, porque lhe falta conhecimento. É libertador isso, irmãos. É libertador. Diga comigo, orar e agradecer. Olha a oração de Jesus para Lázaro, irmãos. Jesus nunca está apressado para nada. Sabe por quê? Porque ele sabia que tudo tinha o seu tempo determinado. Não fique apressado. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar Jesus, os discípulos correndo, e andavam a Jesus, e caminhavam a Jesus, sempre andando, caminhando, andando, caminhando. Sempre. Salve, ainda que eu ande, ser apressado, a sua pressa não muda nada. Você quer ver Deus agir? Ande refletindo, olhando, sendo abençoado por aquilo que Ele está te mostrando. Aleluia. Você não tem ideia do quanto Jesus faz quando você fala, estou confiando em Ti, porque minha parte eu já fiz. Aleluia. Agora, quando você não faz a sua parte, você tem que ficar desesperado. Pode ficar desesperado. Você está trabalhando com o mundo corre. O mundo tem que resolver urgente isso. Tem gente que faz com Deus, fala com Deus, depois sai correndo. Deus fala, e a resposta você não vai vir? Ora tão rápido, papai levanta e sai. Deus fala, mas eu não vou falar com você agora. Como vai ser esse negócio? O que você vai fazer? Tem gente que corre tanto que deixa Jesus para trás. Olha para alguém do seu lado e fala, em nome de Jesus, seja mais calmo. Diga manso e suave. Diga isso, né? Não, é isso. Aí talvez você fale assim, é que você não sabe a minha situação. Nem preciso saber. Mas quem te criou antes de você nascer sabe de tudo. Você só precisa estar ouvindo Ele. E Ele vai direcionando você. Aleluia. Sem pressa, irmão. Sem estresse. Tem gente até para orar estressado. Já viu gente estressada para orar? Senhor, o negócio é o seguinte. Já não aguento mais. Eu também não. Eu já deixei a minha palavra aí. Eu já dei meu filho como exemplo aí embaixo. E você quer o que mais? Como eu disse, Jesus está achando que Deus está preparando. Ele não está preparando nada, irmãos. Já preparou tudo. Glória a Deus. Agora eu preciso me preparar para aquilo que Ele já preparou. É o trabalho, é o lugar no pódio. Sabe? E outra, Deus quer te ver em primeiro. Deus quer te ver o quê? Primeiro. Sempre. O pai nunca quer ver o filho em último. Agora, para Ele me colocar em primeiro, eu tenho que ter Ele como primeiro na minha vida. E não é em palavras, é em atos, em atitude. Eu preciso ter o Senhor como primeiro. E eu não fui, irmãos, eu falava que Ele era o primeiro da minha vida, mas não era mentira minha. Inconscientemente, porque eu fazia tudo que todo mundo estava fazendo. E fazendo o que todo mundo estava fazendo, estava vivendo o que todo mundo estava vivendo. E era natural. Como eu falei para você, nós somos muito emocionais, nós precisamos ser equilibrados entre a razão e a emoção, direito, esquerdo, certo. Deus nos fez assim, nós precisamos entender que o choro, escute o que eu vou dizer agora, muito sério, o choro, a lágrima, chutar balde, isso não muda Deus, irmãos. Sabe por que Deus é juiz? Aí você pega a
criança, um filho, um adolescente, um jovem, está lá, vai preso. Aí a mãe chega diante do juiz e fala: por favor, meu filho é gente boa. Olha, foi um deslize, seu juiz, mas ele, por favor, está na lei? Se está na lei, chora, ele vai ser liberado. Se está na lei o contrário, ele vai ser preso. É a lei, ele cumpre a lei. Então não é a sua cara que vai mudar Deus. Não é o seu jeito que vai mudar Deus. É o seu compromisso com a lei dele. Porque ele não tem compromisso com você e nem comigo. Ele tem compromisso com a palavra dele. Única. Está lá no livro de Êxodo. Se você estiver na palavra, ele tem compromisso com você. Caso contrário, faça o que você quiser. O que pode ficar nervoso, pode chutar, pode falar que não aguenta mais, vai ficar te olhando. Posso fazer nada. Quem está entendendo? Diga amém. Agora, Hipólito, aqui está o segredo. Você tem que ter propósito na tua oferta. Que tipo de propósito? O seu propósito. O que você quer para a semana? Deus, o propósito dessa oferta, eu estou te honrando pela cura. Eu não aceito mais essa doença no meu corpo físico. Então, o propósito dessa oferta é para a minha cura completamente, em nome de Jesus. O propósito é porque essa semana eu trabalho com vendas, Deus. O propósito dessa semente é vender tantos mil. É a minha meta essa semana, Deus. Deus, é o meu propósito, é o meu casamento. Essa oferta tem propósito. A sua oferta tem que ter propósito. Você tem que falar o que é aquela semente para voltar para a sua vida. Nenhuma oferta sem propósito chega em lugar nenhum. Imagina você sai de carro. A pessoa fala: onde você vai? Eu não sei. Mas você vai sair, vou sair por aí. Vamos cuidar com esse negócio de sair sem propósito, sem destino. Satanás! Pois não, de onde você vem? Passear pela terra e rodear por ela. Não tem muito objetivo, não. Cuidado. Cuidado, tenha propósito na sua vida. Saiba o que você quer. Saiba o que você quer. Mude a sua forma de pensar com respeito ao cristianismo. Sabe? É o equilíbrio. Diga comigo, equilíbrio. E o equilíbrio promove em você. Gente, você não tem ideia de quantas pessoas estão aí fora esperando uma palavra sua, mas uma palavra direta, uma palavra que você sabe o que você está falando. E outra, eles vão olhar na sua vida também. Porque é o resultado daquilo que você vive que vai falar com as pessoas. Evangelize com palavras, disse um certo pregador, se for preciso. Mas evangelize com a sua vida. Eu não podia evangelizar com a minha vida. Porque o que eu queria eu não tinha. Então não tinha como. E aí Deus começa a mudar. Diga comigo, oferta com propósito. Toda vez que você ofertar, toda vez que você considerar, e ó, faça isso sempre, você tem uma floresta para colher, tá? Eclesiastes, a palavra do Senhor fala: ó, de manhã, plante a sua semente, à tarde, plante de novo. Porque você não sabe qual das duas que vai render mais e o mais rápido. Então não pare de plantar. Sabe qual era o problema da hora da oferta? Eu ficava mais crente do que qualquer outra pessoa. Não era gasofilaço na época, eu passava com a cestinha. Na hora que o irmão passava, eu abria a Bíblia e falava: aleluia, oh glória, aleluia. Não era o momento de dar glória, aleluia, nem a Bíblia, eu não oferta. Eu estava lá, aleluia, oh Deus, vai eu orando sozinho. Por quê? Eu não tinha para dar, eu não queria dar, os dois. Aí passava na hora, Deus, eu recebo. Recebe o quê se você não plantou nada? O mínimo que você vai receber é viver debaixo de uma árvore que alguém plantou e você vai ficar pedindo a pessoa o tempo todo. Quem não planta vive pedindo para quem planta. Mas Deus não quer isso. Deus não quer você como cabra. Deus não quer você pedindo. Deus quer que você domine. Opa, alguém pegou essa palavra? Querido, você não tem ideia do quanto Deus vai te levantar para dominar. Com sabedoria, com equilíbrio, aleluia. Oh glória, eu tenho certeza absoluta que Deus está fazendo algo na sua mente agora, aleluia, agora, nesse momento. Tem uma mudança acontecendo aí dentro. Oferta com propósito, irmão, venha, mas oferta com propósito. Aí aqui fala para você selecionar. Diga comigo, eu tenho que selecionar. Quando você vem para a igreja num domingo especial, você prepara a sua roupa, você passa a roupa, você passa um perfuminho na roupa, você vai lá nas suas joias, você tem um relógio, um brinco, você prepara tudo, meu irmão, já prepara a sua roupa. É selecionado, é uma semente. Deus. Pastoreei 10 anos a comunidade evangélica de Londrina. O melhor momento da nossa igreja, o melhor momento de celebração era o momento da oferta. Quem não era de lá e chegava no momento da oferta levava um susto. Porque eu falava: é hora de semear. A banda começava a tocar, o pessoal começava a pular e agradecer a Deus. E todo mundo ficava assim. E acontece com esse povo. Diga comigo, quando eu amo a semente, manifesta a colheita.
A palavra do Senhor diz que Ele ama. Sabe o que é a palavra amor? É doação. Deus se doa àquele que dá com alegria. Sabe por que às vezes não germina? Na hora da oferta. É um momento tenebroso para você. Aquele momento, pastor. E eu lembro que na minha época o pastor passava rapidinho no Malaquias, capítulo 3. Ele ia rapidinho, fechava a Bíblia e vai logo, porque agora vem a palavra. Escute, a área que você quer crescer é a área que você mais tem que ouvir. Vou repetir, a área que você quer crescer é a área que você mais tem que ouvir. Você ouve sobre o Espírito Santo, você cresce. Você ouve sobre o avivamento, você cresce. Você vai crescendo. Mas e a vida da finança? Ah, eu não gosto que fale de dinheiro na igreja. Então continue onde está. Você vai ouvir quem falando de dinheiro aonde? Enganadores aí fora? A palavra de Deus tem um direcionamento. Eu era assim, eu estou falando de mim. Eu era assim. Já cheguei a discutir com o pastor com 21 anos de idade. Eu cheguei a discutir com o pastor porque ele gastou um tempo a mais falando de oferta um dia. Olha só que coisa mais esquisita. Mas era a área que eu mais penava. Irmão, eu tinha um ódio da minha tia. Ela era rica que fazia racionamento de danoninho. Irmãos, pensa. Nós vamos no final de ano, esse mês de dezembro, né? Todo mundo para tia. 5 minutos eu vou encerrar o nosso culto, irmão. Das 20 às 22 horas, ok? Nossa conferência. Aí eu fui para casa da tia, abri a geladeira e não tinha 6 danoninhos. Era um para cada sobrinho. Você já viu o tamanho do danoninho? Não, treva. Pensa na miséria, era ela. Sabe? Aprendi a orar assim. Nossa, era horrível. O ano passado, minha tia veio me visitar. Falei, tia, nem colocou a mala, nem pediu uma salada com ele. Aí eu abri a geladeira e estava cheio de danoninho. Ela olhou aqui, deu risada e falou assim: nossa, mas pra que tanto danoninho para comer? Só não dava pra gente. Falei, nossa, vai precisar de tudo isso, não precisa assim, é gostoso e é pequeno. Ela lembrou disso, ela falou assim: é verdade, né? Eu falei, tia, abundância. Diga para a pessoa da abundância. Oh, meu amado, Deus quer que você viva uma vida abundante. A escassez não pode fazer parte da sua vida, querido. Aleluia. Quantos que estão aqui hoje que pagam para pensar? Diga amém. Paga para pensar. Ninguém, né? E por que você pensa tão pequeno? Ah, por causa das minhas condições. Por que você não muda as suas condições? É porque eu não sei. Hoje você está sabendo. A partir de hoje você não vai poder fazer mais isso. Diga comigo, ofertas com propósito. Dízimo. Tem a terceira coisa interessantíssima. Diga comigo, presentes. Se coloquem em pé em nome de Jesus. Minha vida mudou, irmãos. Completamente, sabe? Porque eu comecei a observar o que Deus queria comigo. E é claro que existem várias coisas, hábitos que eu tenho que mudar para eu chegar, que eu tive que mudar para eu chegar aonde eu cheguei hoje. Você está no ápice, pode, mas nem perto do ápice. Mas eu estou muito melhor do que eu estava muitos anos atrás. Já chegou? Não. Quando eu realizar o maior sonho meu atual, pode ter certeza que eu vou, assim como a Dilma, lembra? Eu vou dobrar o sonho. Eu vou dobrar o sonho. Sabe por quê? Diga comigo, Deus não tem limites. Deus não tem limites. E se Pai, Filho e Espírito Santo está em você, quem não tem limite? Quem não tem limite? Aleluia, Deus. É sobre isso que eu estou falando com você. Glória. Bispo, faz favor aqui em nome de Jesus, por gentileza. Escute. Tem um novo tempo chegando. Os testemunhos não são coisas pequenas. Porque você mudou completamente. Hoje ele está morando na boca. Diga comigo, Deus não faz mágica. Trabalha com propósito. Diga santificação e consagração. Agora preste bem atenção, porque eu não vou falar sobre esse tema hoje, mas vou deixar você alerta para amanhã. Santificação na Bíblia não é santidade. Santidade é quando você faz o jejum, quando você ora. Santificação, Levíticos 27, é um valor equivalente. É como o judeu vive. Ele santifica tudo o que ele tem para manifestar riqueza ao que ele chega, obedecendo princípios da palavra de Deus.
Santificação é um valor equivalente. Vou provar para você, não sabe disso. Consagração, diga consagração. Entrega total. Eu consagrava meu carro. Eu perdi carros por causa que eu consagrava meu carro. Por que, Cláudio? Porque consagração é entrega total. Eu não usava o carro para a igreja, eu usava para mim. Eu consagrava minha casa, mas minha casa não era um lugar de ter culto todos os dias, era minha casa. E consagração é entrega total. Você consagra o seu dízimo, leva embora ou deixa tudo na igreja? Hã? Deixamos na igreja. Ok. Às vezes nós consagramos a nossa vida a Deus e a gente não vive para Deus. Errado, pode, errado. Biblicamente errado. Vou explicar para você amanhã. A confusão que foi na minha mente quando eu descobri isso. Porque meu pai me consagrou quando era pequeno. Mas a ideia dele não é deixar no altar. Consagrado tem que ficar no altar. Ana. Senhor, eu quero um filho. 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 Ela sabia o que tinha que fazer. Diga comigo, voto. É o que quebra tudo, meu irmão. Voto quebra tudo que você puder imaginar. Mas não é o voto que você conhece, não. Eu vou te explicar qual é o voto do judeu. Que eu fiz, minha filha fez. Mudou a história dela, toda a descendência dela. Mudou a história de várias pessoas que estão andando comigo. O bicho vai falar com você um pouquinho aqui e já vai orar por você nessa área. Porque tem certeza que tem pessoas aqui que tem livros que não foram escritos ainda. Tem músicas que não foram gravadas ainda. Tem pessoas aqui que tem empresas que vão brotar de dentro de você. E você vai ter muitos funcionários. Tem pessoas aqui que estão achando que é cauda, mas é cabeça. Então vai te revelar através de sonhos, através de palavra, através de direção. Você nunca mais vai ser o que você era. Amém. O que duas pessoas vivem na terra está ligado no céu, meu irmão. Está ligado essa palavra para a sua vida. Tem pessoas aqui que passam vergonha, mês a mês, pedindo, e o Espírito Santo está falando com você hoje. Acabou. Isso é muito sério. Deus quer te levantar, queridos. Então se prepare, amanhã venha preparado. Repita comigo: ofertas com propósito. Qual é o teu propósito? É uma cura? É uma empresa? É a mudança? É uma promoção? Você vai colocar uma oferta com propósito diante do altar daqui para frente, todas as vezes que você vier para cá. A oferta com propósito muda a tua vida. Teve um pastor da cidade de Francisco Morato. Há 4 anos atrás, ele me procurou numa aula. Eu dou aula de oratória, a arte de falar em público e influenciar pessoas. E ele me procurou depois da aula. E os dois, ele falou assim: nós estamos com um problema na igreja. Temos uma dívida gigante, compramos a igreja e precisamos pagar essa dívida. Eu tenho que abrir uma porta para a gente quitar tudo isso. Ok. Passou 4 anos. Eu os vi novamente e me convidaram para ir para a igreja deles. Eu chego lá e falei: temos uma surpresa para o senhor, pastor. Eu falei: pois não. Você lembra que a gente foi atrás do senhor por causa de uma dívida? Lembro. Eu falei: pois é. A dona desse estabelecimento aqui, a igreja que eles estavam, nós tínhamos uma dívida de 130 mil reais. E ela mora fora daqui. Era o que ficava, que restava para quitar aquilo ali. E o Senhor me falou sobre voto. E eu fiz exatamente aquilo que o Senhor falou para mim fazer. Eu falei: amém. E aí? Foi aí que a mulher ligou para nós. Ela é de Araraquara. Fomos lá em Araraquara. Quando chegou lá, ela falou assim: vocês estão me devendo 130 mil. Aí eu olhei para ele, os 2 pastores, e falou assim: sim, é verdade. Nós estamos fazendo de tudo. Vamos fazer uma campanha na igreja para poder quitar isso. Mas só que, por gentileza, tem um pouco de paciência. Ela falou assim: não, eu não tenho mais paciência. Ela tirou o contrato da gaveta, colocou em cima, pegou os recibos e falou: vocês não me devem mais nada. Não é algo normal. Não é algo normal. São centenas de testemunhos. Essa semana foram 28 testemunhos. A última vez que eu fiz um trabalho como esse aqui em Jaridu, o bispo esteve lá comigo. 28 em menos de 5 dias. Pessoas fazendo coisas incríveis, porque resolveram mudar a sua mente com respeito a essa área. Você não tem ideia do que Deus está preparando daqui para o final do ano para você. Levante a sua mão. Diga: eu recebo em nome de Jesus. Ouça o que o homem de Deus, que é árabe, descendente de árabe, tem feito através dos votos. Ele vai falar um pouquinho e vai orar por você. Fique em pé um pouquinho, por favor. Eu quero que você saia dessa noite totalmente diferente do que você entrou. Não importa a sua idade. Falei para você que a filha tem 25 anos, tem 3 empresas, 47 funcionários, não tem uma faculdade. Ela terminou o ensino médio e falou: eu quero ser empresária. Fez o que Deus tinha, o que tinha no coração dela para fazer, que é o que eu estou ensinando a vocês aqui: ofertas com propósito. E o principal que ela fez foi voto. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Comecei aqui outra vez, eu estava de garganta, completamente curado. Aleluia. Mas eu quero começar a te dar 2 minutinhos de palavra, cumprimentando a cada um de vocês. Salam aleikum.
Vocês esqueceram. Maleico Salam. Vamos lá, salam aleikum. Que a graça esteja convosco, que a paz esteja convosco. Samuel, quando levantou Davi, ele ungiu Davi por ordem de Deus. Nasceu dentro de Davi um homem extremamente sem medo de absolutamente nada. Eu e você, nós não podemos ter medo de absolutamente nada, porque o segredo da nossa vitória está aqui dentro da nossa mente. É aqui que começa a sua vitória e é aqui que começa a sua derrota. Só depende de você, a maneira como você vai agir e acreditar. Quando você coloca alguma coisa no altar, quando você tira de dentro de você uma oferta para colocar no altar a sua semente, você não pode desenterrar a semente. Porque se você plantar um pé de milho ou um pé de qualquer hortaliça qualquer, você coloca lá na terra, você coloca a mão no buraco e enterra ela, e se no dia seguinte você for lá desenterrar ela nunca vai crescer, ela vai morrer. Porém, sem dar fruto. Quando eu e você colocamos alguma coisa no altar, nós não podemos enterrar mais. Nós temos que esperar aquilo morrer para que as possam dar fruto. O mundo espiritual trabalha exatamente em cima de atitudes minhas e suas. Está tudo dentro de você. Ou você vive dentro do negativismo, ou você vive numa vida onde tudo vai dar certo. Onde a evidência está dentro de você. Onde o Espírito Santo possa fluir dentro de você. Davi foi levantado, ungido. E ele, na verdade, entrou numa guerra que ele nem imaginava que ele entraria. Ele chega naquele acampamento para levar algumas coisas ali para os seus irmãos. E vê aquele gigante apontando. O que é que tem te apontado? Existem situações financeiras na minha e na tua vida que só um voto consegue resolver. Eu creio. Eu venho de uma família onde nós temos de voto. Eu coloquei no altar um voto pela vida dos meus filhos, e eu tenho filhos sucedidos, bem-sucedidos na vida. Tenho filho que é diretor do Senado, mora lá em Brasília. Quando eu fiquei noivo, eu coloquei um voto no altar. Quando eu me casei, eu coloquei um voto no altar, porque o casamento é uma bênção. Eu tenho uma mulher extraordinária. Cada passo que eu dou, eu não posso absolutamente nada sem colocar um voto. E mais, eu tenho feito voto por vida de pessoas. E o que é fazer um voto? É entregar na mão de um profeta que eu confio, não isso dentro da igreja. E sabendo que uma parte desse voto vai para Israel. Todo voto, ele tem que chegar a Israel. De uma maneira ou de outra, ele tem que apostar em Israel. Porque Deus disse para Abraão: aquele que te abençoar, eu abençoarei, e aquele que te amaldiçoar, eu te amaldiçoarei. Abraão representa Israel. Eu sou da descendência de Abraão, por parte de Ismael, o primeiro filho primogênito de Abraão. E eu venho de uma família, eu não me lembro onde meu avô fazia negócios, mas antes de tirar qualquer negócio, ele colocava um voto no altar. E esse voto gerava um princípio de prosperidade. Eu me considero um homem rico. Cada um dos senhores que estão aqui essa noite são ricos, porque vocês não têm falta de absolutamente nada. Mas eu quero ser milionário. Ah, mas você vai morrer, vai andar em terra de chão de ouro. Sim, mas eu quero ser milionário aqui na terra. E eu vou ter gente com situações financeiras que você só consegue chegar por dois caminhos. Ofertas direcionadas exatamente aquilo que o pastor Hipólito acabou falando aqui agora há pouco, e por votos. O voto é uma garantia incondicional de você conseguir realizar o impossível que está dentro de você. Veja a mesma coisa. Davi matar aquele gigante estava fora de questão. Ele nunca ia conseguir fazer
é uma garantia que Ele está caminhando com você. Porque a gente não coloca nada no altar, porque isso daqui o altar ele não retém, o altar ele devolve. E eu costumo dizer o seguinte: se eu não receber tudo que eu plantei até hoje, os meus filhos vão receber. A minha descendência vai colher o que eu plantei e o que eu venho plantando. E eu tenho uma vida extremamente bem estabilizada. Por isso eu quero dizer a cada um que os senhores estão aqui nessa noite: tudo depende de você, crer ou não crer. Traga a presença de Deus na tua vida, a presença de Deus para dentro da tua história, para dentro da tua finança. Mas você precisa dar o primeiro passo, porque o nosso Deus não é um Deus de ação, é um Deus de reação. Nós damos o primeiro passo e Deus concretiza o resto dos nossos sonhos, o que está dentro de nós. Existem sonhos dentro da minha e da tua vida que não foram realizados ainda. E eu tenho esperança que se realize ainda antes de eu partir para a eternidade. Glória a Deus. Eu vou orar por vocês. Orar como meus antepassados oravam, crendo numa providência divina. O povo árabe é o povo mais rico da face da terra. A Copa do Mundo acabou lá no Oriente Médio. Vocês puderam ver exatamente o que é a riqueza. Ruas que tem até ar-condicionado na própria rua em si. Mas todo árabe, ele não dá um passo sem bater foto de Deus. Ah, mas vai demorar. Fez um voto, está garantindo, não importa o tempo que vai demorar. E quando você faz um voto com Deus, é mais hoje ou mais amanhã, você receberá da parte de Deus exatamente o que Ele propõe, que aquele voto foi feito. Eu costumo dizer, eu não estou criticando ninguém, mas eu costumo dizer que nós, muitas vezes, não sabemos a chegar diante de Deus. Eu sou remido e lavado no sangue de Jesus. Eu quero que vocês saibam que eu sou descendente de muçulmanos, porém, é o sangue de Jesus que me remiu de todos os pecados que eu cometi na face da terra. É esse Jesus que eu sirvo, porém, eu continuo ainda cultivando a maneira que eu aprendi de falar com Deus. É na humildade, é com a cara do pó. E eu vou estar orando para cada um de vocês. Abaixa a tua cabeça e coloca dentro do teu coração. Traga na tua mente, traga no seu subconsciente o que é que você deseja ainda em 2022. Quais são os projetos ainda que você tem em 2022? Porque os projetos de Deus na sua vida não morreu. O sonho de Deus para ti ainda não acabou. Só depende de você. Só depende de uma atitude da sua parte. E eu quero dizer a você: não deixe esse ano terminar sem fazer um voto com o propósito que você ainda quer para a sua história esse ano. Não deixe de fazer um voto referente ao sonho que você ainda tem em 2022, porque não acabou. E eu posso lhe garantir, no nome poderoso de Jesus, que não irá acabar sem a sua vitória chegar. Só depende de você dar o primeiro passo. Poderoso de Israel, mais uma vez, Senhor, eu estou diante do teu trono, Senhor, diante desse rio que flui a vida. Estou aqui, ó Deus, declarando que eu e esse teu povo que está aqui, Pai, nós somos dependentes de Ti. Eu me curvo diante de Ti, diante do Teu poder, diante da Tua majestade, Senhor. Que cada oferta com propósito, que cada voto levantado no meio desse povo, Deus, nesta noite, Senhor Deus, possa vir se tornar realidade este ano ainda, Deus. Como ministro da Tua palavra, Senhor, eu declaro que todo levante de fé,
existe nada que impeça você de encerrar este ano. Amanhã, se você puder, coloque a sua melhor roupa. Amanhã, se você puder, venha com o seu coração aberto, com a sua Bíblia, seu caderno de anotação, e nós vamos continuar esse estudo. Eu quero fazer uma oração especial, tocando no seu ombro. Não sou seu pastor, não posso tocar na sua cabeça, mas eu quero tocar no seu ombro. E vou passar aquilo que Deus tem me dado para você. Porque eu tenho certeza que assim como tem acontecido em centenas de outros lugares, tem jovens e adolescentes aqui que se tornarão muito prósperos nesses 2023. Tem famílias que estão aqui vivendo só pela graça de Deus.com.br, mas vão começar a viver um tempo de abundância. Amanhã, em nome de Jesus, venha com o coração aberto para receber aquilo que Deus tem para você. Quem não está no grupo de WhatsApp, peça para a pastora, para o apóstolo, para colocar você, porque amanhã de manhã eu vou te dar um direcionamento para essa noite de amanhã, de como você pode vir com a sua mente de amanhã, tá? Então, no grupo de manhã eu vou te acompanhar durante 21 dias. E durante esses 21 dias vai ter vários testemunhos de vocês que Deus está fazendo, como tem acontecido nos outros grupos. Eu falei que só essa semana vai ter 20 pessoas contando testemunho no grupo. Deus vai fazer coisas extraordinárias. Eu creio, você crê nisso? Vamos terminar com celebração, rompendo em fé. Deus te abençoe em nome de Jesus. Adore ao Senhor com alegria. Aplauda Ele, aplauda pela tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida do pastor Hipólito, pelo bispo, pela família dele. Nós te agradecemos, Senhor, por todos que aqui estão, os visitantes, os amigos, os irmãos. Nós te pedimos, Senhor, continue abençoando a nossa noite, nos dê uma noite de vitória. Amanhã estaremos aqui mais uma vez para celebrar e honrar a tua presença no meio de nós, para o louvor da tua glória. Amém? Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Dá um abraço para o seu irmão, cumprimente ele com a paz do Senhor. E quem ainda não entrou no grupo do WhatsApp, os grupos da igreja tem um link. Você vai olhar o link, clica no azulzinho, você vai entrar no grupo. O pastor Hipólito está dando direções, está falando conosco no grupo, e é muito importante você participar conosco. Amém? Deus abençoe.